programa de hoje você vai ver como foi a votação do substitutivo à lei de carga e descarga no Recife, os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Isabela de Roldão lamenta a saída do Conselho Municipal de Educação. Alme Fernando parabeniza líderes comunitários. E Jurandir Liberal lembra 100 anos de Pelópidas Silveira. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E a lei que disciplina o serviço de carga e descarga nas vias públicas do Recife foi alterada. O substitutivo à lei foi votado e aprovado ontem pelos vereadores. Jurandir Liberal pediu para discutir o projeto antes da votação. Ele lembrou que já existe no Recife uma lei sobre isso e destacou que carga e descarga é um assunto que interessa a toda a cidade. Há uma discussão muito grande com relação à questão da mobilidade na cidade. E a cidade ela precisa da questão das cargas e descargas, que é como vive a cidade e depende desse instrumento, desse modal. E também precisava um ajuste com relação à questão de horários, locais de carga e descarga, para não prejudicar também a mobilidade. Então, são dois elementos que precisam de uma discussão mais aprofundada. Líder do governo na casa, o vereador Gilberto Alves destacou a colaboração das comissões da Câmara, que resultou em um substitutivo ao projeto. O quanto foi importante a forma com a qual a comissão conduziu esse assunto. Vossa Excelência teve a iniciativa de chamar uma reunião pública e também uma audiência pública, e a gente pôde participar, e com a colaboração de alguns vereadores, a exemplo do vereador Carlos Gueiros também, por ter sido autor da lei que regulamenta esta matéria, e pela experiência que tem, também pôde fazer a sua contribuição ao debate, e a gente pôde aí aperfeiçoar uma proposição que veio do Executivo, embora tivesse chegado a esta casa em regime de urgência. A gente entendeu, por apelo feito pelo vereador presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jurandir, a gente entendeu sim que era importante que nós pudéssemos sentar à mesa e estabelecer um processo de diálogo, e o que foi feito com bastante serenidade, maturidade e responsabilidade também. Portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência pela iniciativa, parabenizo os vereadores que puderam contribuir, ao vereador Carlos Gueiros também, no sentido de que a gente pudesse, de fato, estar votando na tarde de hoje um projeto melhorado, aperfeiçoado por esse poder. A gente vota hoje um substitutivo produzido pela comissão, mas um substitutivo que foi produzido ouvindo as partes, dando condição para que também a sociedade pudesse se pronunciar o que foi feito, o que foi garantido na audiência pública. Portanto, estamos hoje com o projeto pronto, maduro e totalmente em plena condição de oferecer à cidade uma regulamentação que possa ajudar em relação a essa matéria. O presidente da Casa, Vicente André Gomes, elogiou a postura de Jurandir Liberal, que, apesar de ser líder da oposição ao governo, encaminhou votação favorável ao projeto do Executivo. E, portanto, a gente recomenda a aprovação do substitutivo ao projeto original. O projeto de lei foi aprovado em 2 votações e já seguiu para a sanção do prefeito. Na semana passada, a vereadora Isabela de Roldão soube por meio do Diário Oficial que não fazia mais parte do Conselho Municipal de Educação. No plenário, ela lamentou a decisão. Isabela de Roldão disse não entender os motivos do afastamento dela do Conselho de Educação do Recife, onde estava há 2 anos. A parlamentar ressaltou que participava ativamente das reuniões semanais. O regimento do Conselho de Educação diz que o vereador, para compor o Conselho de Educação, ele deve ser da Comissão de Educação da Casa, a qual eu era. Depois de nomeado, ele tem um mandato de 4 anos. Então, eu entendia que se o objetivo de me afastar da Comissão de Educação, Antônio Luiz Neto, era me afastar do Conselho de Educação, eu entendia que aquela tentativa estava frustrada, haja vista que eu teria, em tese, um mandato de 4 anos.
se fosse condição sine qua non da minha permanência na comissão para a permanência no Conselho, o regimento do Conselho assim o teria dito. Mas eu fui golpeada pelas costas. Assim é o meu sentimento hoje. Quando surpreendida, fui, quinta-feira, por uma publicação no Diário Oficial do meu afastamento do Conselho Municipal de Educação. Golpeada pelas costas, porque eu estou aqui todos os dias. O mínimo de delicadeza e de coleguismo é me chamar e dizer, infelizmente ou felizmente, que bom, mas você vai ser retirada do Conselho de Educação. Era o mínimo. Eu fui pega de surpresa quando saía de uma agenda externa na quinta-feira ao 12:30. Surpresa fiquei de tal modo com a minha participação efetiva, vereadora Michele Collins, minha participação efetiva naquele conselho, que eu desafio aqui qualquer pessoa que tenha motivo para justificar o meu afastamento. Que seja ouvida a presidente do conselho, que seja ouvido os conselheiros ali nomeados. Em solidariedade, Osmar Ricardo elogiou o trabalho da vereadora no Conselho de Educação. O Sindicato dos Servidores Municipais tem assento a esse conselho e sabe que essa companheira vem fazendo um trabalho representando a Casa Zé Mariano muito bem nesse Conselho de Educação. E Vossa Excelência, eu já fiz parte desse conselho. Mas hoje eu escuto elogios de vários sindicatos, do Sindicato dos Professores que tem assento nesse conselho, das pessoas do Conselho da População Civil, que também fazem parte e elogiam o trabalho da vereadora, a atenção dela junto a esse conselho, que é difícil, às vezes, esta Casa Zé Mariano acompanhar esses conselhos, está participando da reunião, mas quero dizer, vereadora, lhe tiraram, mas o seu assento como vereadora está lá aberto. A senhora pode participar, sim, das reuniões. Mas o presidente da Câmara, Vicente André Gomes, explicou a substituição da vereadora. Tenho 39 vereadores para encaminhar para todas as comissões. Procurei distribuir da forma política e da forma, evidentemente, que atendesse às comissões. Nada fiz pessoal em relação à vereadora que aqui falou. Não sou homem disso, apenas cumpri o regimento. Lamentavelmente, essa decisão é da presidência e eu cumpri o meu dever. No entanto, não descerei o nível da discussão, porque eu não apunhalo pelas costas e respeito principalmente as mulheres. Já o líder do governo, o vereador Gilberto Alves, criticou declarações de Isabela de Roldão sobre a audiência pública promovida por ele para discutir o plano urbanístico para bairros do centro do Recife. Eu havia produzido uma manobra regimental para impedi-la de promover uma audiência pública nesta casa, para que assim eu pudesse fazê-lo de forma anterior ao que vai ser produzido por ela durante essa semana. E depois ela dizia também que eu havia feito uma reunião, uma audiência pública, da qual inclusive ela nem participou, e que nessa reunião, nessa audiência pública, nós tínhamos montado uma mesa, ou tínhamos convidados somente representantes do governo, como se também quisesse dizer com isso que nós tivéssemos produzido uma audiência chapa branca, vamos assim dizer. E aí foi quando eu fui obrigado a dizer que a vereadora, de fato, faltava com a verdade. E quem falta com a verdade, mente. A vereadora não veio à reunião. A reunião... primeiro dizer que a minha audiência foi convocada, senhor presidente, a partir de um projeto de lei que foi dado entrada nesta casa, que é o PLE número 8, que institui e regulamenta o plano específico para o CARS de Santa Rita, Estelita e Cabanga, e foi para discutir esse projeto que eu convoquei a audiência pública, ao contrário da vereadora, que, se não me engano, ela convoca a audiência pública para discutir o Ocupa Estelita. Então, são pautas, ao meu ver, totalmente distintas. E quando a vereadora apresentou o requerimento dela, a gente pediu vista, porque é uma prática aqui, eu falei isso para ela foi intransigente, inclusive, quando eu alertei a vereadora de que geralmente a gente tenta ver se a gente concilia a agenda dos secretários para que a gente possa produzir, de fato, uma audiência com a participação de todos. Isso é comum aqui, durante os poucos anos que eu estou aqui na liderança do governo, a gente sempre fez esse tipo de procedimento
com a bancada de oposição, mas ela não aceitou, e eu disse a ela, eu comuniquei a ela, inclusive, que ela me obrigaria com isso a pedir vista do requerimento, que eu fiz. E na semana seguinte ela apresentou um outro requerimento e nós aprovamos sem nenhum problema. Mas dizer que a audiência pública, ela fez parte da mesa, senhor presidente, fez parte da mesa o secretário de Planejamento pela cidade do Recife, o Antônio Alexandre, o presidente do Instituto Peralta Silveira, o João Domingos, e também compuseram a mesa 3 entidades da sociedade civil organizada, como o IFAM, o IAB, o IAB e o CAU, ou seja, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o IFAM e o Instituto de Arquitetura do Brasil. E, pasmem, a vereadora havia dito também, nessa entrevista à tarde, que eu havia produzido essa reunião chapa branca, e também compunha a mesa, vereadora, fazia parte da composição da mesa, nada mais nada menos que o líder da oposição nesta casa, o vereador Joanir Liberal, representando assim também a Comissão de Meio Ambiente e Transporte. Portanto, estava mais do que estabelecido o contraditório na mesa, e mais do que isso, nós tivemos a participação efetiva de setores importantes da sociedade. Isabela de Roldão respondeu às críticas do líder do governo. Eu não fui à rádio. A rádio me ligou e disse que queria me ouvir a respeito do ocorrido. Porque a pergunta que o Jornal do Comércio me fez, na quinta-feira, às 5h30 da tarde, foi simples, vereador Osmar. A pergunta foi a seguinte, diante do meu afastamento do Conselho Municipal de Educação. Foi combinado com a senhora sabia que seria afastada do Conselho de Educação? A pergunta foi essa, simples. Foi combinado, foi avisado. E foi isso que eu subi nesta tribuna para dizer da minha tristeza de saber que eu tomei conhecimento desse afastamento pelo Diário Oficial, que eu não fui comunicada, não foi combinado comigo, diferente do que naturalmente se espera que aconteça. Então, o que eu quero dizer é que as audiências públicas, e eu nunca vi aqui uma audiência pública, um requerimento de audiência pública ser retirado de pauta para se avaliar a agenda de secretário. Bem, o meu foi retirado de pauta, eu apresentei outro, minha audiência pública é quarta-feira, às 9 da manhã, e eu espero que os secretários venham. Afinal de contas, foi essa justificativa que me deram. Então, eu espero que os secretários convocados, né, respeitem esta casa, o Poder Legislativo, não entendam que nós somos aqui continuação de um poder que é o Poder Executivo, compreendam que somos poderes independentes, assim como o Judiciário também se faz um poder independente. Eu espero que essa casa, vereador Osmar, tenha postura para aguentar a pressão do Executivo e não ceder, modificando nomes, sem justificativa. Jurandir Liberal falou sobre a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu não vejo razão, e eu pergunto ao presidente da Casa, Vicente, qual o problema de estar um membro da oposição numa comissão. O vereador André Regis fez um excelente trabalho na educação, está fazendo. Não era oposição? A vereadora Priscila não era oposição, não estava nas comissões? Então, o que é que tem a ver os demais vereadores? Ou mudou, ou avançou demais nesse medo da oposição? Talvez é porque a oposição talvez está um pouco ampliada, então está incomodando mais. Talvez seja isso. Tenho certeza que a oposição aqui é extremamente responsável, consequente, e não vai trabalhar contra a cidade. E, com certeza, as comissões, os conselhos precisam do nosso trabalho. Se os 11 vereadores se ausentarem, então o restante vai ter que fazer o trabalho desses 11. Essa é uma questão que eu digo a Vossa Excelência, que é preciso que seja refletido por parte da direção da Casa, eu digo direção da Câmara. Eu não estou me dirigindo ao Executivo, que ele não tem papel nessa Casa. Mas a Câmara, a sua presidência, a sua comissão executiva tem que ter mais cuidado nessa temática. Até porque, de repente, você está queimando etapas que podiam ser cumpridas com mais eficiência por parte dos próprios companheiros que estão contribuindo nos seus pareceres, nas suas análises, nos seus acompanhamentos. Já a vereadora Marília Reis pediu por uma reflexão política. Vale uma reflexão geral, que é o que eu venho pedindo nos meus pronunciamentos, para que os colegas possam refletir
que isso é ruim para todo mundo. É ruim para quem pensa no coletivo, é ruim para quem pensa no individual, para quem pensa somente nas ambições individuais, porque todo mundo se desvaloriza dessa maneira. E a gente vê a cidade perdendo quando pessoas são arbitrariamente tiradas de espaços de discussão, onde só quem ganha é o recifense. Não foi somente Vossa Excelência que perdeu espaço de discussão. Eu, por exemplo, que estou no meu 2º mandato, que fui presidente da Comissão de Juventude, fui presidente da Comissão de Justiça, hoje em dia sequer sei onde me encontro nas comissões da cidade, porque foi arbitrariamente definido, a gente ficou sabendo pelo Diário Oficial e até agora nenhuma conversa foi dada. Isso é condução política que se deu à cidade feito Recife? Isso é respeito que se dê ao povo do Recife? Então, eu acredito que cabe a todos nós refletirmos. Para o vereador Jairo Brito, o poder legislativo é independente. O poder legislativo é um poder independente. É harmônico, mas é independente, como diz a nossa Constituição. Então, cada vereador aqui tem uma formação acadêmica ou uma formação política, que deveria estar nas comissões pela essa correlação que tem a formação acadêmica. Esse é o critério que era para ser colocado, viu, presidente Vicente, que resolvia todos os problemas. Almir, porque resolvia todos os problemas que hoje nós estamos discutindo. Não pode um vereador que tem um trabalho dentro de uma comissão dessa, trabalhando, tem a formação para tal, ou tem a formação política, ser tirada. Isso é ruim para a comissão. Isso é ruim para o legislativo. Isso é o mínimo. Hoje o Brasil está mudando. Hoje está entrando dentro das universidades gente que nunca entrou. Está se formando hoje em medicina, em direito, pessoas da classe pobre, que nunca se viu isso no Brasil. Pessoas que, independente da cor, estão hoje lá dentro. Então, nós, como vereadores do Recife, eleitos por essas pessoas, tem que ter a obrigação de fazer um trabalho dentro das comissões para que essas pessoas tenham respaldo e entendam o nosso trabalho. E Antônio Luiz Neto destacou a importância do respeito às minorias. Nós estamos apequenando a democracia no Recife. Essa Câmara precisava respeitar o direito das minorias. A maioria é muito forte, já é muito grande. Para que esmagar a capacidade de uma minoria que pode contribuir para o aprimoramento do legislativo? Se nós somos o legislativo, se compete a nós recebermos os projetos do Executivo e aqui, ao terminarmos os estudos destes projetos, efetivamente nós legislarmos. Se esta é a casa de legislar, se esta é a casa de propor as leis que vão beneficiar a população do Recife. De maneira, senhor presidente, que eu fiz esta parte para, mais uma vez, alertar institucionalmente essa casa. É preciso que nós respeitemos o voto que foi nos dado unitariamente pelo povo do Recife. Cada um de nós somos o universo de representação do povo do Recife. A vereadora Isabela do Rodão representa uma dessas unidades. E é preciso que a oposição volte a ser respeitada nesta casa. É preciso que haja uma partição do poder para que, efetivamente, nós possamos chegar ao final dessa legislatura, contribuindo para o crescimento da cidade. Fato este que, me parece, o Recife perdeu a capacidade de refletir sobre sua população democraticamente. E é preciso que essa casa volte a fazer isso, sob pena de nós estarmos regredindo décadas naquilo que foi avançado nos últimos 20 anos. Luiz Eustáquio repercutiu o resultado da audiência pública que discutiu propostas para as festas open bar no Recife. Em outros países da Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, realmente a pessoa tem o direito
de dizer que não vende mais e que aquela pessoa não pode mais beber. Mas aqui não é assim, muito pelo contrário. Quando a pessoa não quer vender, como aconteceu recentemente, a pessoa foi morta aliás, levou uma pisa de um policial, porque um barman se negou de vender, de fornecer, porque já estava fechado. Quanto mais você dizer a uma pessoa que está bebendo ali, no momento de open bar, que ela não pode mais beber porque ela já está muito embriagada. Então, nós sabemos que as pessoas correm um risco de vida iminente quando participam desse tipo de programação. Então, nós estamos colocando aqui que realmente foi uma boa audiência pública, que foi altamente participativa e que nós vamos continuar discutindo esse tema na sociedade para que realmente nós possamos ter pessoas com a saúde preservada. Essa é a nossa luta. Nós também iríamos tratar, mas não dá mais tempo, sobre a questão da lei seca, né? A situação que muitas pessoas que saiu no Diário de Pernambuco de ontem, a questão da quantidade, a cada 7 pessoas que são pegas bebendo, apenas uma, vereador Marco Aurélio, se consegue tirar elas das ruas, ela é punida. Isso é algo muito sério. Daqui a pouco vai completar 5 anos da lei seca. Muitas pessoas vão ser, por falta de agilidade nos processos, as pessoas vão ser realmente absorvidas, porque os processos são totalmente arquivados depois de 5 anos. Então, nós temos a lei seca na cidade, mas a maioria das pessoas que é fragado bebendo, elas, sinceramente, elas não são punidas, porque a punição é imediata, mas depois os processos não andam, porque só tem 6 pessoas para fazer esse processo. Isso é um absurdo e precisa realmente melhorar. 15 de abril é o Dia do Líder Comunitário. O vereador Fernando falou sobre as comemorações da data para esse ano, entre elas, uma solene na Câmara. A gente quer aqui aproveitar este dia, o dia 15, para poder parabenizar todos os líderes comunitários. Iremos, vereador Eduardo Cheira, presidente Vicente André Gomes, o senhor que participou da última homenagem que nós fizemos aqui, o ano passado, iremos comemorar no dia 16, um dia depois, às 10 horas. Aproveito para convidar a todos os vereadores para participar desse ato solene aqui, em comemoração ao Dia do Líder Comunitário, quando, na ocasião, iremos homenagear um líder comunitário, como fizemos no ano passado, né? Homenageamos Moura, líder comunitário lá do Alçando Isabel, daquela região, Alto Mandu. E este ano estaremos homenageando Dimas Ferreira, que é presidente da Associação de Moradores lá do Córrego São Domingos Sávio. Então, a cada ano a gente vai homenagear aqui um líder comunitário, Moura como título de cidadão do Recife, já que é paraibano, e Dimas vai receber a medalha do mérito Zé Mariano. Aqui eu agradeço também a toda a casa, porque também é um projeto de decreto legislativo que foi feito pela Comissão Executiva, um pedido nosso, e nós aqui estamos aqui também agradecendo e parabenizando a todos os conselheiros, quando também iremos homenagear 12 líderes comunitários, entregando a medalha de honra ao mérito pelos seus trabalhos, pelo serviço prestado diariamente a cada comunidade aqui da cidade do Recife. Então, é isso que eu queria repercutir hoje, na tarde de hoje, e, além de parabenizar, de homenagear, convidar todos os parlamentares dessa casa, vereadoras e vereadores, para estar aqui neste dia, fazendo essa grande homenagem justa a todos os líderes comunitários aqui da cidade de Recife, como também do estado de Pernambuco, até porque o dia 15 de abril é lei, e é o dia comunitário de todos os líderes do estado de Pernambuco e também aqui do Recife, já que foi aprovado por esta casa, e nós iremos fazer essa homenagem justa a todos os líderes comunitários aqui da cidade. Jurandir Liberal homenageou o ex-prefeito do Recife, Pelópe da Silveira, que completaria 100 anos de vida nesta quarta-feira. Em 1959, Pelópe foi sucedido na prefeitura do Recife por Miguel Arraes e pôde atuar como vice-governador de Cid Sampaio, cargo para o qual tinha sido eleito em 1958. Foi nessa condição que deu apoio e articulou asilo político aos portugueses antissalzaristas, sob o comando do capitão Galvão. Fim do mandato municipal de Arraes,
Pelópidas é novamente eleito prefeito do Recife. Com o golpe de 1964, foi deposto, preso, processado e teve os direitos políticos cassados por 10 anos. Dias antes tinha enviado à Câmara um projeto de lei regulamentando as consultas populares, as associações de bairro, como mecanismo permanente de participação popular. Foi o precursor do orçamento participativo e, nos tempos de ditadura, cumprido 10 anos de cassação, começou a atuar na oposição em torno do MDB até a sua morte em 2008. O trabalho, a simplicidade, a cordialidade, o agnosticismo, o humor, o cultivo à família e a conversa com os amigos integrava a vida de Pelópidas Silveira, que denominava um político municipal, recusando a dar entrevistas sobre a sua experiência. Ele dizia ser suficiente as publicações existentes a respeito e o depoimento que dera à Fundação Joaquim Nabuco em 1985. Pelópidas viveu até 8 de setembro de 2008 e completaria 100 anos em 15 de abril. Eu queria fazer exatamente essa homenagem a Pelópidas Silveira, um dos melhores prefeitos da cidade do Recife e que é uma referência para todos nós, como um excelente administrador. Portanto, gostaria de deixar esse recado e dizer, para a tristeza nossa, que a Câmara do Vereador do Recife desempenhou esse papel triste de aprovar a cassação de Pelópidas Silveira. Portanto, queria, mais uma vez, fazer esse registro e deixar nos anais da Casa Zé Mariano a lembrança no seu aniversário de 100 anos. A presidente da Comissão da Juventude da Câmara, Isabela de Roldão, recebeu o secretário municipal da Juventude e Qualificação Profissional, Jaime Asfora. O encontro foi na Sala das Comissões. O secretário veio à casa para estreitar relações com o Legislativo e também para destacar algumas ações já realizadas durante os 10 meses à frente da Secretaria de Juventude do Recife. Jaime Asfora destacou que tem trabalhado na qualificação profissional e na estruturação escolar. Falou ainda sobre parcerias com instituições para a realização de cursos de capacitação e formação superior. Segundo ele, neste primeiro semestre, já foram oferecidas 4.500 vagas em 17 escolas profissionalizantes do município. E a partir de agosto, o ProUni Recife irá oferecer cerca de 500 bolsas de estudos para o ensino superior. Foi a primeira vez que nós pudemos sentar institucionalmente a Secretaria de Juventude e a Comissão da Câmara que cuida do tema, a Comissão de Juventude da Câmara. Eu estou animado com esse diálogo que promete ser produtivo. Nós ficamos de, numa próxima reunião, trazer um balanço completo para apresentar, inclusive entregar em via impressa para todos os membros da comissão, para fazer uma apresentação mesmo PowerPoint sobre o que nós fizemos nos 10 meses, desde que eu assumi 21 de maio de 2014 até agora, 10 meses. E nesse primeiro momento a gente pôde se colocar à disposição da comissão. Eu disse que queria ser parceiro da comissão, até porque sou membro da casa e entendo a importância do diálogo entre os poderes, e foram tiradas algumas dúvidas sobre as atribuições da secretaria e, principalmente, foi estreitado o diálogo que começa agora. Foi, digamos assim, tirar o centro dessa partida que vai começar mais intensamente quando a gente trouxer, no dia 13 de maio, uma apresentação completa, uma apresentação para todos os membros da comissão e da casa. Depois vou avisar o presidente que todos os vereadores estão à disposição, serão muito bem-vindos aqui, para a gente poder apresentar e, eventualmente, fazer parcerias mais diretamente com a Câmara. Outro assunto abordado na reunião foi o Conselho Municipal de Juventude. O secretário disse que já enviou ofício ao presidente da Câmara pedindo indicação dos representantes do Legislativo, que farão parte do Conselho. Presidente da comissão, a vereadora Isabela de Roldão disse que solicitou o encontro para tomar conhecimento das ações da secretaria. O que é que tem de política para a juventude? E que a gente possa fazer essa troca, sugerir nós, enquanto Comissão de Juventude, que a gente possa também participar desse processo. E ele ficou de trazer essas informações para que a gente tenha esse material disponível na próxima reunião. Já marcamos daqui a 30 dias, dia 13 de maio, a gente se reúne novamente com o secretário Jaime Asfora para tratar especificamente das políticas para a juventude e nossa atuação, contribuição, para que a gente possa juntar essa juventude para opinar. É importante que a gente ouça os jovens. Os jovens precisam dizer o que é que eles desejam, o que é que eles esperam.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara programou uma visita ao Instituto de Assistência Social e Cidadania, o IASC. A decisão foi tomada durante a reunião do grupo. A vereadora Michele Collins, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Contribuinte, Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, distribuiu 37 projetos de lei que aguardam parecer da comissão. Em seguida, a parlamentar e o vereador Jadeval de Lima, vice-presidente da comissão, analisaram os projetos que já receberam parecer. Foram 22 projetos de lei discutidos, 15 aprovados. Nós estamos aí vendo alguns projetos que foram até de outros anos passados e também os projetos que estão tramitando na casa, vendo os projetos mais importantes, dando celeridade à tramitação desses projetos que nós consideramos mais relevantes para o recifense. Hoje teve aprovação de parecer, 15 projetos com parecer favorável. A senhora destacaria algum deles? Olha, eu destacaria sim um projeto que eu tive a honra de ser relatora, né, o projeto do vereador André Regis, que disciplina, né, a questão da temperatura nas unidades de ensino do Recife, ou seja, coloca para a climatização das salas de aula das escolas do Recife. Eu considero que foi um projeto bem importante que nós conseguimos aprovar aqui nessa casa hoje. A próxima reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos é no dia 27. Na semana que vem, os integrantes da comissão visitam o IASC, Instituto de Assistência Social e Cidadania. Para estarmos averiguando tudo que está acontecendo, como é que estão sendo geridas políticas públicas, está fiscalizando, que é o nosso papel, né, enquanto vereadores, enquanto Comissão de Direitos Humanos, e também estamos propondo melhorias e ajudando também, porque a Casa José Mariano também tem essa missão, né, de promover a melhoria e dar as mãos aí para que as políticas públicas, principalmente de assistência social, sejam mais amplamente aproveitadas para todos os recifenses. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!